A gente estava vendo então o argumento do Nelson Goodman, certo? Ele apresentou um problema novo para aqueles que, como Carl Hempel, gostariam de formular a relação de confirmação em termos puramente sintáticos e como sendo uma relação exclusivamente entre hipóteses e observações, ou indícios, ou evidências, né, como algumas pessoas falam. Então, se eu levo em consideração apenas o que a hipótese, tal como ela é formulada, e os indícios para aquela hipótese, se eu tento formular a relação de confirmação levando apenas isso em consideração, então a gente tem um problema, a gente tem uma hipótese, a gente deduz da hipótese uma predição. Essa predição agora pode se confirmar, a gente pode ter várias predições, né? Tem várias predições. Então eu posso ter várias predições, e aí eu posso ter aqui inúmeros casos de confirmação. Então agora a relação de confirmação, inúmeras predições realizadas, verdadeiras. Então eu tenho uma relação de confirmação. A relação de confirmação é a relação entre esses fatos observados, as observações e a hipótese. E se eu quiser agora definir ou caracterizar a relação de confirmação, levando apenas isso em consideração, a hipótese e essas observações, então eu tenho um problema. E o problema formulado pelo Goodman é o de que eu posso ter casos diferentes, eu posso ter indícios que são igualmente bons para hipóteses diferentes. Eu posso ter essas mesmas observações, essas mesmas predições, esses mesmos casos confirmados, essas mesmas observações que confirmam essa hipótese aqui, podem igualmente confirmar uma outra hipótese, uma hipótese 2, digamos, das quais isso daqui também se deduz, mas nós estaríamos inclinados a dizer não, nesse caso não, nesse outro caso a hipótese não está bem confirmada. A gente não tem bons indícios indutivos para essa outra hipótese. Nós temos para essa hipótese aqui. E ele montou um exemplo para mostrar isso. É um exemplo montado sob medida, tá? É um exemplo artificial, evidentemente. Mas ele é montado sob medida para mostrar essa deficiência da caracterização do conceito de confirmação em termos puramente formais ou sintáticos, que é o que o Hempel e outros positivistas quiseram fazer, tá? Então, é um exemplo artificial. Então, o exemplo que ele deu é o exemplo das esmeraldas. Todas as esmeraldas são verdes. Eu tenho uma hipótese aqui que é todas as esmeraldas são verdes. E aqui, todas as esmeraldas são azuis. Por que a gente acha que esse caso aqui, o fato de que todas as esmeraldas, a observação das esmeraldas verdes confirma a hipótese geral de que todas as esmeraldas são verdes, mas a gente acha que não confirma a hipótese de que todas as esmeraldas são verdes. Aí o Goodman diz, olha, não pode ser porque esse conceito aqui é um conceito artificial, certo? Porque está cheio de conceito artificial na ciência e a gente usa ele sem nenhum problema. Na verdade, os conceitos técnicos da ciência são todos eles artificiais. Também não pode ser porque esse aqui tem um elemento temporal que esse daqui não tem, porque isso é contingente. Esse é um fato meramente contingente e a gente poderia ter que é um fato contingente que diz respeito ao nosso aprendizado dos conceitos. Porque se a gente tivesse começado com os conceitos de verde, azul e azul verde, a gente poderia definir o verde em termos de verde, azul e azul verde, e o verde teria um elemento temporal também. E o fato de ter um elemento temporal é um fato, é uma tecnicalidade do conceito, então, enfim, é uma coisa, soa artificial para nós. Mas os conceitos da ciência não precisam soar naturais. Não tem nenhum problema com conceitos científicos soarem artificiais. A maior parte dos conceitos científicos soam artificiais do ponto de vista do senso comum. Então, isso não é uma crítica suficientemente boa, segundo o Goodman, para a gente rejeitar o conceito de verde-azul. Mas por que a gente acha que isso aqui não é verdadeiro? Porque a partir do ano 2020, seja lá quando for, que
que a gente caracteriza aqui a mudança, né? Um objeto é verde azul, seria observado pela primeira vez até 2020, ou enfim, um ano ou outro qualquer, e é verde. E é azul se observado pela primeira vez depois disso. Tá? Então é verde azul. Mas nós achamos que existem esmeraldas que estão enterradas embaixo da terra e vão continuar enterradas embaixo aí. Até só vão ser descobertas, vão ser observadas pela primeira vez depois de 2020. E essas esmeraldas que serão observadas pela primeira vez depois de 2020, nós acreditamos, serão verdes, certo? E, portanto, não serão verdes, elas serão azulejas. Então, dizer que todas as esmeraldas são verdes é algo em que nós agora não acreditamos. Então, a gente está, vocês entendem? A gente está disposto a fazer essa generalização, mas não está disposto a fazer essa generalização, embora os indícios para ambos sejam os mesmos. Compreendem? Esse é o enigma. Então, qual é a razão pela qual nós estamos dispostos a adotar esta regra indutiva, mas não essa aqui? A gente está disposto a fazer essa indução aqui. A gente observa as esmeraldas verdes e induz que todas as esmeraldas são verdes. A gente observa as esmeraldas verdes e poderia, igualmente, pelas mesmas razões, inferir indutivamente que todas as esmeraldas são verdes, mas a gente não faz isso. Então esse é o novo enigma da indução. Como é que a gente discrimina entre regras indutivas diferentes? Eu duvido que esteja claro para vocês. Isso parece simples, mas não é tão simples assim, tá? Eu duvido porque eu baseado na minha experiência indutiva. Sabe por quê? Porque eu explico, as pessoas leem, aí na hora de fazer a prova, escrever sobre o assunto, as pessoas escrevem errado. Então eu acho que é bom vocês falarem. Quanto mais vocês falarem agora, mais fácil vai ficar o meu trabalho aqui. Então, vocês estão muito quietos, então vocês estão me deixando um pouco preocupado. Porque eu tenho certeza que vocês tem algumas coisas aí que não estão... Esse aspecto temporal é relacionado com o problema da projeção, né? De fazer uma previsão de como o verde, a esmeralda, a gente pode observar que ela muda para cor azul ou não, pelo menos em hipótese. Né? Então, caso isso vai se tornar um problema para o trabalho de previsões científicas, né? Porque daí a gente perde aquela regularidade. Peraí só um pouquinho, repete porque eu não entendi. Me parece que ele colocou esse aspecto temporal no conceito do azul, porque justamente para apresentar que nesse caso a indução, há um problema na indução, justamente no sentido de que ela não permite fazer previsões do futuro, porque o conceito o azul ele é irregular, quer dizer, o conceito do azul não, é um problema mais, é um problema da observação, né? A gente pode observar uma esmeralda azul depois do tempo T ou uma esmeralda verde, mas a gente não consegue fazer uma previsão a partir das observações que a gente tem antes do tempo T. E eu acho que esse me pareceu ser um problema. A gente não consegue fazer uma previsão. A gente não consegue prever se as esmeraldas serão azuis antes, porque a gente só observou esmeraldas verdes antes do tempo T. Então, por essa razão, a gente não tem um modo de fazer previsões e projeções a respeito de qual será a cor das próximas esmeraldas. Aqui tem uma previsão. Aqui tem outra previsão. São previsões distintas. Elas não têm como ser ambas verdadeiras. Porque elas predizem coisas diferentes. No entanto, as duas estão baseadas nos mesmos indícios. As duas estão igualmente bem assentadas em indícios passados. Então,
a gente não pode simplesmente dizer eu prefiro essa, porque essa aqui está mais bem amparada nos indícios observados, porque ela não está. As duas estão em pé de igualdade nisso. Então, se eu for justificar a minha indução com base no que eu observei no passado, eu não tenho como excluir essa daqui. E, no entanto, a gente exclui. Esse é o novo enigma da indução. A gente diz assim, olha, baseado na minha experiência passada, eu faço essa previsão. Tá, mas aí o Buda diz, tá tudo bem. Tudo bem. Então, me diz por que tu não está fazendo essa previsão aqui. Porque essa daqui também está, igualmente bem ancorada em observações passadas. Certo? Então, se tudo que eu estou levando em consideração na relação de confirmação são as minhas observações e a minha hipótese, eu não tenho como fazer essa exclusão. Esse é o argumento dele. Tá, Guilherme, tu queria falar alguma coisa? Alguém mais? Henrique, fala aí. Tu gosta? Não. Sim. Então, olha a estrutura do argumento do Goodman. Tem o velho problema da indução. O velho problema da indução é de como justificar a indução em geral. A gente não pode justificar a indução. Esse é o que se dizia antigamente. Não posso justificar a indução. Quer dizer, que as pessoas que se dizia antigamente, se diz até hoje isso, tem gente que usa esse argumento até hoje. A gente não pode justificar a indução dedutivamente, porque dedutivamente uma indução não é válida. A gente não pode justificar uma indução indutivamente, porque aí o raciocínio é circular. Então, a indução está injustificável. Não tem como justificar inferências indutivas em geral. A propósito, é exatamente isso que diz o Karl Popper, né? Se vocês chegaram a ver já nos primeiros parágrafos ali da lógica da pesquisa científica, ele repete esse argumento. Não tem como justificar. E o Popper é um cético com relação à indução. Mas o Goodman não. O Goodman é um filho do positivismo lógico. Só que ele é um filho meio rebelde. Entendeu? Então ele já é da segunda geração. Ele foi uma espécie, quase um discípulo de Karma. E aqui ele está apresentando um argumento anti-indutivista, né? Está dizendo que a indução não tem, não é anti-indutivista, pelo menos a indução não tem como ser compreendida da maneira como os primeiros positivistas acharam que ela podia ser, como Karma, Hempel achava, como Reichenbach achava que ela podia ser compreendida como uma relação puramente formal, sintática, que nem a relação de dedução. Então o argumento é assim, o problema clássico da indução eu posso resolver. Eu posso resolver porque eu tenho como justificar a indução, inferências indutivas, em termos de um equilíbrio reflexivo, né? Eu ajusto as minhas inferências indutivas particulares com base em princípios de indução. Eu ajusto os princípios de indução com base nas inferências indutivas particulares. Então, vou fazendo esses ajustes mútuos até que eu obtenha uma certa harmonia. Eu tenho princípios que produzem bons resultados e práticas que se adequam àqueles princípios. E quando eu tenho um desacordo entre esses dois âmbitos, aí eu tenho que ajustar um ou outro. E ir ajustando até obter de novo um equilíbrio. Quando eu tenho esse equilíbrio, eu tenho um conjunto de regras indutivas e práticas inferenciais que estão mutuamente justificadas. Tá? E esse círculo ele considera um círculo virtuoso, não vicioso, porque eu não tenho como fazer uma justificação mais geral aqui. Não tem nenhum nível ou patamar justificacional, digamos assim, que seja mais geral do que esse, que seja acima desse ou abaixo desse. Eu englobo toda a nossa estrutura cognitiva nessa justificação. Eu não tenho como fazer de outra maneira, porque algo mais geral do que isso seria algo transcendente ou divino, e nós não somos deuses, nós não temos acesso a isso, então não tem como propriamente justificar para além desse domínio. Agora, certo? Nesse domínio a gente pode. Tá? Então, esse problema aí está resolvido. Agora, o problema seguinte é: como é que eu escolho entre princípios indutivos particulares? Por que esses princípios e não aqueles? Tá? Por que esses e não aqueles? E aí ele diz: olha, a gente tem regras. Uma maneira é tentar fazer isso como os primeiros positivistas tentaram fazer.
que era caracterizar a relação indutiva, esse tipo de indução particular, que é a relação de confirmação, exclusivamente levando em consideração observações e hipóteses, e definir a relação de confirmação como uma conversa da relação de dedução. Dedução vai daqui para cá, confirmação vai daqui para lá, as duas são relações que podem ser definidas formalmente. E aí, bom, se eu faço isso, então eu tenho esse problema aqui. Agora eu tenho a possibilidade de a gente confirmar indutivamente hipóteses incompatíveis. Então eu preciso de uma regra agora, ou um argumento. Eu preciso agora de um critério, né, para dizer por que essa aqui e não essa. Tem algo errado com essa, a gente sabe que tem algo errado com essa aqui, mas não tem nada errado do ponto de vista formal. Então qual é que é o problema? Esse é o enigma da indução. É o novo enigma da indução. Aí o problema então é que ele diz o seguinte, ó, que vocês estão entendendo? Vocês têm que... é muito importante vocês manifestarem. Assim, ó, não tem nenhum problema de não estar entendendo, tá? Eu levei um tempo para entender isso aqui também, então é bom vocês manifestarem as dúvidas, se tiverem, tá? Tá? Então o que ele diz é o seguinte: o diagnóstico dele é esse. Quando a gente tenta caracterizar a relação de confirmação em termos puramente formais, como uma relação apenas entre observações, relatos de observações e hipóteses, e caracterizar essa relação, e não levar em consideração mais nada, tá? Não vou levar em consideração mais nada. Você só leva em consideração esse aqui, ó, esses dois elementos aqui. Só isso. A confirmação é uma relação entre uma hipótese e um conjunto de observações, um relato de observações. Se eu levo em consideração só isso aí. Então, tem esse problema. Certo? Então, a solução dele, que ele apresenta no capítulo seguinte daquele livro, tá? Eu coloquei como leitura recomendada, para quem quiser dar uma olhada. Ele argumenta que a gente precisa levar em consideração outros elementos. Em particular, a gente precisa levar em consideração a história a história de induções ou projeções, né, como ele fala, daquele conceito particular que a gente está usando. Qual é a história da projeção, de projeções que usam o conceito de Verzur? Qual é a história dessa projeção com o uso de conceito, que usa o conceito verde? E aí a gente tem a diferença. O conceito verde tem uma história muito longa de projeções. Por que ele usa projeção? Não é só para encher o saco, é complicado, tá? É porque ele argumenta, ele mostra que isso que a gente... Então, lembra que na aula anterior eu falei assim, tem 3 tipos de indução aqui. Tem a chamada indução simples, tem a projeção e tem a inferência, a melhor explicação. E esse artigo aqui do Goodman foi publicado na década de 50. Então esse assunto aqui não estava na literatura, isso aqui apareceu na década de 70, 80. Pouca gente discutiu isso aqui, o Goodman mesmo não discute. E na literatura anterior ao Goodman, o que se discutia era só a indução simples. E aí o Goodman e outros começaram a mostrar, não, mas a indução simples é um caso de projeção. Projeção é a indução em que eu faço uma previsão sobre o próximo caso, certo? Eu disse assim, observei 10 corvos pretos, o próximo corvo que eu observar vai ser preto também, ou provavelmente vai ser preto. Esse é o caso de projeção. A indução simples é o caso em que eu digo todos os corvos futuros que eu observo, não só o próximo, mas todos os outros que eu observar de aqui em diante vão ser pretos. Então a indução simples é um caso da projeção. Então o Goodman fala só de projeção, porque esse outro aqui é um caso desses, entende? Por isso que ele está só falando de projeção aqui.
Ele concebe a indução sempre como um tipo particular de projeção, que é o caso em que eu projeto não apenas o próximo, mas todos os futuros. E está tudo bem, é isso mesmo. A indução sempre é um tipo de projeção. Tá? Então, o que o Goodman está argumentando? Ele diz assim, olha, para fazer a regra indutiva, para fazer uma discriminação entre quais induções são válidas, quais inferências indutivas são válidas e quais não são válidas, eu não posso levar em consideração a relação aqui formal entre relatos de observações e hipóteses. Eu tenho que levar em consideração também a história indutiva. Quando eu tenho casos desse tipo aqui, em que eu não tenho mais razões para adotar um ou outro, a gente leva em consideração a história passada, induções, como ele diz, projeções que usam esses conceitos. Existem alguns conceitos que estão mais bem entrincheirados que outros. É o caso do conceito de verde. A gente tem uma história de predições que usa o conceito de verde. A gente não tem uma história de predições que usa o conceito de verde. E por isso que aqui a gente prefere esse daqui, não esse. A gente acha, é claro que a gente pode estar errado. Não pode estar errado, né? Porque a gente não tem como prever o futuro. Pode ser que depois de 2020 a gente comece a fazer escavações e esse negócio comece a aparecer azul. Então a gente não tem como saber a gente não tem como saber a priori qual das hipóteses é verdadeira. Então a gente faz uma previsão. Mas a gente prefere essa previsão aqui. A gente prefere essa previsão aqui, que pode estar errada também. Essa pode estar errada. Mas a gente prefere essa. A gente prefere essa não por causa disso aqui, mas por causa da nossa história de predições, de projeções com o conceito de verde. Tá? Então o conceito de verde está mais bem entrincheirado. Só que esse entrincheiramento, agora, então ele acha que a relação de confirmação não pode ser formulada em termos que levem em consideração apenas a hipótese e os relatos de observações que confirmam essa hipótese ou desconfiam. A relação de confirmação tem que levar em consideração também o entrincheiramento dos conceitos utilizados. Mas esse entrincheiramento não chega numa outra meio que indução nesse sentido? Tipo, eu tenho várias projeções que usam o conceito de verde, portanto, esse conceito de verde provavelmente é o mais melhor para ser usado nesse caso. Sim, boa pergunta. Claro, você está perguntando se não é, se o raciocínio aqui não é circular também. Isso. Não acaba em outra indução. Exato, não, exatamente. Então, qual é a resposta dele? A resposta dele é como a de Hume. A gente não está justificando a nossa indução com base em um raciocínio indutivo. O que a gente está fazendo é justificando a escolha dessa regra indutiva com base num fato, que é um fato também contingente, poderia ser diferente, né? Mas é o fato de que esse conceito aqui está mais entrincheirado, só isso. Então qual é a conclusão que ele tira disso aqui? Essa caracterização agora da relação de confirmação não é uma caracterização exclusivamente sintática. Ela leva em consideração elementos empíricos. Então, o que a gente tem aqui não é uma lógica no sentido formal. Talvez não nem mereça ser. Se a gente restringe o termo lógica para essas relações inferenciais ou relações puramente formais, então isso aqui talvez não seja propriamente uma lógica. A gente não tem uma lógica da confirmação, a gente tem algo mais. Tá? Porque a gente tem esse elemento aí empírico. É como o Hume diz. Por que a gente... O Hume diz... Nós de fato fazemos induções, só que essas induções estão baseadas num fato psicológico, hábitos passados. Então o que o Goodman diz? Nem todas as observações repetidas, nem todos os fatos passados geram hábitos, né? Tem muitas coisas que a gente experimenta, mas não produz um hábito, a gente não cria expectativas com base naquilo. Que nem ele diz ali, ele escreveu no texto dele, vocês escutaram aqui eu dizer muitas coisas, ele disse que isso aí foram palestras, né, que ele preferiu. Agora vocês não criaram a expectativa de que amanhã eu vou vir aqui, ou sei lá, na semana que vem eu vou vir aqui e vou dizer a mesma coisa. Então tem algumas coisas que a gente experimenta e que criam hábitos, e certas outras coisas que a gente experimenta e que não criam hábitos. Então essas que criam hábitos, no jargão de Hume, é que produzem as expectativas.
Da mesma maneira, tem algumas experiências passadas que a gente tem, algumas observações que produzem, que fornecem, digamos assim, a base para inferências indutivas válidas, que a gente toma como válidas, e outras não. Então, esse é o ponto dele. Existe um fato a respeito do uso daquele conceito particular. E isso é o que faz com que a gente tome como válida essa regra indutiva. Agora, essa regra indutiva pode estar errada, mas a gente não tem como saber isso agora. A gente só vai saber isso se essas projeções aqui, essas predições, não se confirmarem. Mas a gente não tem acesso ao futuro agora, entende? Então, o problema é agora que regra eu uso? Agora, como é que eu justifico agora uma regra indutiva ou projetiva? Então, o Goodman diz, eu justifico assim, eu levo em consideração essa relação aqui e eu levo em consideração a história de predições usando esse conceito. Tem outra alternativa. É assim que de fato a gente procede. A gente ajusta a regra geral com base nas nossas práticas particulares. As nossas práticas particulares consistem em preservar, tanto quanto possível, né? Sempre que houver casos assim, desse tipo, a gente preserva aquelas induções, a gente aceita como várias aquelas induções que usam conceitos mais entrincheirados. A justificativa dele para a gente adotar a primeira hipótese. Que é? A justificativa dele para a gente adotar a primeira hipótese. Como é que é? Eu não estou ouvindo aqui. A justificativa dele. A justificativa dele. A hipótese de que as numeradas são verdes. Ele tem uma história de conceito, certo? E foi usado e funcionou até agora. Não é só isso. Por que a gente aceita essa regra aqui? Porque todas as esmeraldas de observação são verdes. Até agora são verdes. E além disso, a única hipótese alternativa que a gente tem aqui nesse momento, e que está igualmente bem amparada, né, usa um conceito que não está bem entrincheirado. Nós temos... A gente tem hipóteses rivais aqui que estão igualmente bem embasadas em observações passadas. Mas uma dessas hipóteses não usa um conceito bem entrincheirado. Então a gente adota isso. Então essa é a vantagem. Ok. Mas em última medida, esse direcionamento acaba sendo arbitrário, porque, como eu acho que eu disse para a gente na outra aula, se a gente tivesse tecido uma sociedade que usasse o resulta de sempre, e até agora funcionasse sempre, pareceria que a outra era melhor que a outra. Até agora não se deixar. Exatamente. E a gente faria, se na nossa cultura científica e não científica, a gente usasse esse conceito aqui, se esse aqui fosse um conceito bem entrincheirado e esse daqui não, seria essa aqui a regra que a gente adotaria e não aquela. É contingente, exatamente. Por isso que não, a relação de confirmação não é uma relação puramente formal, porque tem um elemento empírico, contingente, que diz respeito à história, às nossas práticas. Como é que tu escolhe um princípio indutivo geral? Baseado... Como é que tu ajusta os princípios indutivos, né? Com base nas práticas? Tu não tem um princípio mais geral, meta-indutivo, que te diga essa regra aqui vale, aquela ali não. A única coisa que tu tem... Então nós temos duas regras gerais aqui de indução. E nós não temos como escolher entre elas, mesmo baseadas em algo mais geral ainda, um princípio meta-indutivo, uma regra geral que diga essa indução. A gente tem que agora voltar para baixo aqui. Qual é a nossa prática? E a nossa prática, intuitivamente, a gente diz, não, essa aqui sim, esse aqui não. E por que a gente diz isso? Porque nós temos uma história de uso desse conceito e nós não temos uma história de uso desse conceito aqui em projeções. Isso diz respeito à nossa prática particular. Então, agora a gente tem que escolher, justificar o princípio com base na prática. É claro que se a nossa prática fosse diferente, a nossa escolha também seria diferente. Mas o ponto é o seguinte, os dois podem estar errados. E a gente não tem como sair desses círculos, entende? Eu não tenho como ver as coisas de fora da perspectiva de Deus. Então, a nossa justificação é sempre aqui interna. E isso é o naturalismo, entendeu? Isso é o que se chama de naturalismo em filosofia da ciência. O naturalismo é a ideia de que tu não tem como justificar
as tuas escolhas teóricas a partir de uma filosofia primeira, que abstraia, que saia fora, que veja as coisas de uma perspectiva assim, a priori. Esse é o que se chama de naturalismo. Nós somos seres humanos que estamos num barco em alto mar e nós temos que consertar esse barco com as peças que a gente tem à disposição lá. A gente tem que fabricar novas peças. Então, a gente sempre pode estar errado. Esse aqui pode estar errado. Pode ser que esse aqui esteja certo, mas a gente não tem como saber isso agora. Então, o nosso guia agora racional para o ajuste tem que ser baseado na prática. E a nossa prática adota esse, não esse. Tá. Esse é o argumento do Buda. Você vê ali, mas... Que é? Você vê ali, mas você não tem isso não causa o resultado de dizer que o Goodman diz de que não existem espécies naturais. O Goodman tem um livro. O Goodman é um filósofo muito bom, viu? É pouco lido, mas vale a pena ler o material dele. Tem pouca coisa dele traduzida também. E ele tem um livro que há uns anos atrás foi traduzido pela Sylvia Altman, que se chama Maneiras de Fazer o Mundo, Ways of World Making. Mas eu acho que nunca foi publicado. Não sei que fim levou essa tradução da Sylvia. Ways of World Making, Maneiras de Fazer o Mundo. E aí o Goodman diz assim, olha, o que aconteceria se as nossas práticas indutivas, se a nossa lógica fosse diferente, assim, sabe? A gente teria uma concepção de mundo assim, diferente. O que aconteceria se a diferença fosse de outro tipo? E ele vai criando mundos, ele cria assim, concepções gerais de mundo, fazendo ajustes nos princípios gerais, ou da lógica, da geometria, disso, daquilo. Então para ele, existem essas possibilidades, né, que se auto-justificam, assim, dependendo da nossa prática. Dependendo da prática, do modo de vida que a gente adota, isso leva a uma certa concepção de mundo, essa concepção de mundo leva a certas práticas, aí tu tem um círculo desse tipo. Pode ter outros círculos, outras concepções de mundo e assim por diante. Então tem essas... Agora eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. O que tinha perguntado, né? Isso é com base na ideia de definamento que ele diz que espécies naturais não existem. Espécies naturais não existem. Eu não sei se ele manteve essa posição até o fim, mas o que aconteceu foi o seguinte, ele e o Quine escreveram um artigo defendendo o nominalismo. Então, o nominalismo é que, no fundo, as diferenças, isso que nós chamamos de espécies naturais, quer dizer, aqui tem uma palmeira, seres humanos, aqui tem, sei lá, plástico de algum tipo, metal, coisas assim. A gente faz certas diferenças. A gente divide o mundo em grupos de coisas, e na biologia, na química, na física, nas ciências sociais. A gente divide o mundo em grupos de coisas e a gente, dando o senso comum, a gente acredita que essas divisões não são arbitrárias, né? Que elas não são meras convenções, que algumas delas são convencionais, é claro, mas, por exemplo, que a diferença entre o ouro e o alumínio não é meramente convencional, que existe uma diferença real, que o ouro é, de fato, diferente do alumínio. Isso não é uma mera convenção, tá? Então, a gente tende a conceber as coisas assim, e os químicos também. Os químicos pretendem estar descrevendo, os químicos, os físicos, descrevendo as coisas mesmas, e não a nossa maneira de ver as coisas. Bom, o Goodman e o Quine escreveram um artigo defendendo o nominalismo, defendendo que essas diferenças entre espécies naturais são meramente convencionais, todas elas são meramente convencionais, tá? Mas depois o Quine pelo menos abandonou isso daí e passou a defender o realismo, né, com respeito às espécies naturais. Eu não sei dizer se o Goodman também acompanhou o Quine nesse aspecto, mas o Quine dá a entender que aquele foi um projeto que eles ambos abandonaram. Agora, eu nunca li nada do Goodman depois. O que o Quine escreveu depois foi um texto muito bom que comenta esse artigo aqui do Goodman, esse que a gente leu, e que está na coleção dos Pensadores, no volume que contém os escritos do Quine, e que se chama Espécies Naturais.
E nesse artigo, o Quine defende uma concepção meio darwinista da ideia de espécie natural. Ele diz que acontece com os conceitos nossos de espécies naturais uma espécie de seleção natural. Assim como a gente tem a seleção das espécies, a gente tem a seleção natural das espécies, vão se adaptando. Os indivíduos mais adaptados tendem a deixar mais diferentes, e então isso vai criando uma mudança no padrão geral das populações de organismos, e é isso que a gente chama de evolução das espécies. Né? A mesma coisa seria, segundo Quine, com os conceitos que a gente usa para descrever a natureza. Então, ele tem uma concepção meio evolucionista dos conceitos de espécie natural, compreende? Então, nesse sentido, ele abandonou o nominalismo anterior, que era tudo meramente arbitrário, e ele disse, não é arbitrário porque existe uma seleção. Então, é claro que existe uma certa arbitrariedade, com certeza, e alguns conceitos são mais arbitrários que outros, mas eles vão sendo selecionados. Sempre que eles vão sendo selecionados, a arbitrariedade vai diminuindo, porque alguns sobrevivem à seleção que é fornecida pela competição entre teorias rivais. E algumas teorias vão se mostrando mais bem-sucedidas que outras. Então a gente tem uma seleção dos conceitos desses aqui. Por exemplo, a teoria química foi selecionada em detrimento da alquimia, da teoria do flogistro, de competidores anteriores. A teoria química. Então a gente hoje descreve a matéria em termos da tabela periódica, né, dos elementos da química. E por que a gente usa esses conceitos? E não usa a teoria do flogistro, da alquimia, ou algum outro. Então, alguma seleção nesse sentido. Então, para ele, isso aí elimina a arbitrariedade, não é mera convenção, entende? Claro que pode ter errado, pode não sobreviver, né? Mas não é uma mera convenção. E não temos questionamento também. Não temos esse questionamento. Tem, claro, tem questionamento, porque justamente essa ciência nominalista. Quer? Ciência nominalista. Ciência... do Quine. Ciência nominalista. Sim, o fato de ter entrincheiramento seria um indício, né, em favor da realidade desses conceitos. Mas aí que eu não sei se o Goodman acompanha o Quine nesse passo aí ou não. Então, não sei. O Quine acompanha o Goodman nisso daqui no seguinte sentido, que ele diz assim, uma regra geral que a gente pode extrair do texto esse do Goodman, do argumento de Goodman, é o seguinte, ó, o complemento, formula da seguinte maneira: o complemento de um predicado projetável não é necessariamente projetável, nem sempre projetável. Então, por exemplo, a gente usa o conceito de verde é projetável, a gente usa o conceito de verde para fazer projeções a respeito de observações. Como é que vai ser o próximo objeto? Como é que vai ser a próxima esmeralda? Então? O que seria o complemento do predicado verde? O complemento de verde é não verde, é tudo que não é verde. Isso aqui é um conceito. Do ponto de vista formal, os dois estão em pé de igualdade. Verde e não verde são dois conceitos igualmente do ponto de vista formal. E aqui tem umas coisas verdes e aqui tem umas coisas não verdes no universo. Mas o fato de verde ser um predicado que é usado em projeções e induções não significa que não verde também é. Então, Quine extrai essa regra geral, assim, o fato de um predicado ser projetável não implica que seu complemento também é projetável. Então, o fato disso aqui ter sido selecionado não significa que eu estou autorizado agora a usar o complemento aqui do predicado. Tem uma seleção específica. E essa seleção, ele diz, é meio darwinista. Certo? Então, por exemplo, por que a gente usa verde? Isso tem a ver, em parte, com o modo como a nossa espécie se adaptou, que a gente usa predicado, a gente não usa qualquer predicado de cor, a gente usa alguns, né? Aqueles que nós desenvolvemos capacidades visuais que foram adaptativas para a percepção de aspectos relevantes do ambiente em que a gente se desenvolveu.
Então, por exemplo, a gente distingue verde, vermelho, azul, marrom, e a discriminação dessas cores se mostrou adaptativa para a nossa espécie. A gente poderia, como alguns bichos, discriminar também ultravioleta, infravermelho, a gente não faz isso. Talvez porque não tenha sido adaptativo para nós. O nosso olho não se adaptou para a percepção desse espectro aí, de cor. E isso faz com que agora a gente tenha um conceito de verde que foi adaptativo, foi selecionado nessa interação com o meio ambiente. Então agora a gente pode atribuir as coisas a cor verde. Não só uma coisa, não é uma invenção, chama isso aqui de verde. Não é só uma mera invenção. Tem algo no objeto, né, que é verde. Mas tem a ver com a nossa interação passada com esses objetos, o fato de nós termos desenvolvido essa capacidade de perceber as coisas dessa maneira. À medida em que os seres humanos vão ficando mais sofisticados, intelectualmente, culturalmente, teoricamente, a nossa interação agora passa a ser mediada por teorias mais sofisticadas. Essas teorias mais sofisticadas agora, teorias científicas, elas são versões mais sofisticadas e complexas daquelas teorias mais rudimentares que a gente tem no senso comum. Então, no senso comum a gente usa conceitos como verde, amarelo, a gente usa ônibus, carro, coisas assim para descrever os objetos da nossa percepção cotidiana. Mas a nossa interação agora com o mundo é mais sofisticada, então a gente usa esses outros conceitos que são artificiais, são criados, mas eles também são selecionados por um processo adaptativo. Tá? Então, esse é o argumento geral do Quine. Tá, mas vamos adiante. Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar ou perguntar sobre Goodman? Não? Então, eu queria começar hoje a falar sobre o Popper. Eu coloquei o material dele já na página, tá? Tem uma subpágina sobre o Popper. Na segunda-feira que vem, eu convidei um ex-orientando meu, que está se especializando em Popper. Ele está fazendo doutorado agora na Federal de Santa Catarina. Então, ele vem aqui na segunda-feira dar uma aula, tá? Sobre o Popper. E ele vai falar sobre as críticas que foram feitas ao Popper. Então, depois eu coloco as informações ali no site. Sobre o que ele vai falar. Hoje eu vou só fazer uma apresentação geral assim, de alguns aspectos da filosofia do Popper que estão no livro A Lógica da Pesquisa Científica, nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e depois, na quarta-feira, eu vou falar também sobre o capítulo 10. Esse livro foi escrito em 1934, então no auge do positivismo lógico, na década de 30. Só que a década de 30 foi muito conturbada na Europa, né? Teve a ascensão do nazismo justamente na década de 30. E esses filósofos aí, a maioria foi exilado ou morto. O Popper foi morar no exterior, na Nova Zelândia, depois se mudou para a Inglaterra. E a primeira versão em inglês do livro apareceu só na década de 50. No início da década de 50. Início da década de 50? Não, final de 59. 1959. Então, depois do Goodman já ter escrito esse artigo aqui. Esse artigo aqui do Goodman é de 1953. Então, tem uma história um pouco estranha aí dessas interações entre a filosofia do Popper e os positivistas. O Popper foi um crítico, um adversário dos positivistas lógicos, justamente porque ele era cético com relação à indução. Né? Então, ele não entrou nessa discussão aqui. O Hempel faz, Kahneman, depois Goodman. Ele foi desde o início assim, não tem como dar certo, em princípio. Então, ele adotou uma postura meio humeana. Né? Isso aqui é meramente subjetivo. Nós temos expectativas subjetivas e, com base nessas expectativas, essas expectativas subjetivas, a gente projeta elas na natureza. A gente acha que a natureza é do jeito que a gente... mas é meramente subjetivo. Então, não tem nenhuma justificação para a indução. Ele também aceitou aquele problema clássico da indução. Para ele não tinha solução, ao contrário do que o Goodman diz aqui. Para ele não tem justificação da indução racional. Só que o que se quer com a ciência é justamente a objetividade e a racionalidade. Esse é o ideal de ciência, aparentemente, né? Então ele diz, a indução não tem como fazer parte do método científico. A gente não pode caracterizar a ciência pela cientificidade, pelas ciências naturais, em termos indutivos, em termos confirmacionais, porque isso aqui é racional.
Não tem como justificar isso. O doutor adotou esse argumento geral. Tá? Então, como é que ele começa? Ele diz, existe um problema, que é o problema da demarcação. Esse é o problema da demarcação. Ele começa com esse problema. O problema da demarcação é o problema de como a gente discrimina, de um lado, como a gente discrimina o que é as ciências naturais, de um lado, por oposição a tudo que não é ciência natural. Tá? Então, o que não é ciência natural? A matemática, a lógica, a metafísica, tudo que não é ciência natural, está do outro lado. Então, como é que a gente demarca o domínio que pertence às ciências naturais? E ele pretendeu endereçar esse problema diretamente, começando com a própria ciência, e não a partir de uma perspectiva mais filosófica, mais geral, que foi o que os positivistas fizeram. Os positivistas tinham uma concepção geral a respeito de filosofia da linguagem, de lógica, de metafísica, e eles aplicaram essa filosofia geral ao caso da ciência. Tá? Então, eles pegaram o princípio da verificabilidade e aplicaram isso ao caso particular da ciência, da metafísica, da lógica, da matemática. Eles têm também um critério de demarcação, mas o critério de demarcação é derivado, o critério de demarcação dos positivos é derivado dessa concepção filosófica mais geral que eles tinham. Que estava baseado, em particular, na concepção que eles tinham da significatividade no enunciado. O Popper não. O Popper começa, não sem nenhuma filosofia geral, ele começa com um critério específico aqui. Então, o Popper não é, por exemplo, um anti-metafísico, que nem eram os positivistas. Ele não rejeita a metafísica, ele não acha que a metafísica é, por exemplo, sem sentido. Tá? Os positivistas dizem o seguinte, olha, isso aqui, ó, sem sentido. Lógica, matemática, estética, ética, metafísica, religião, sem sentido. O Popper não. O Popper não tem nenhum julgamento aqui nesse discurso. Ele não diz se é sem sentido ou com sentido. Mas eu posso fazer uma demarcação direta desse domínio. E o critério que ele propôs foi o critério da falseabilidade. Então, o que diz o seguinte, o que diz o critério dele? Diz assim, que uma hipótese científica, uma teoria científica, melhor dizendo, uma teoria científica, se ela pode ser falseada por observações possíveis. Se ela tem um potencial de ser falseada por observações possíveis. Esse é o critério falseacionista. Veja que é um critério assim, antagônico, né, aos positivos. Tem semelhanças com os positivistas, mas tem diferenças também. A semelhança é que tanto os positivistas quanto o Popper estão enfatizando um aspecto, digamos assim, formal, né, das ciências. Uma característica geral aqui das hipóteses científicas. Os enunciados da matemática não podem ser verdadeiros ou falsos. Eles ou são necessariamente... Eles não tem essa bipolaridade, certo? Ou são verdadeiros ou são falsos. Os enunciados da matemática são necessariamente verdadeiros ou necessariamente falsos. Não é coisa da lógica. Então, eles são sem... Eles não têm um sentido. Nesse sentido. E os enunciados da metafísica igualmente. Eles não têm, se fossem verdadeiros, seriam necessariamente verdadeiros, se fossem falsos, seriam necessariamente falsos. Só que o problema da metafísica dos positivistas é que, além deles terem essa característica, eu não tenho como mostrar que eles são necessariamente verdadeiros, nem mostrar que eles são necessariamente falsos, ao contrário da matemática e da lógica, que eu posso mostrar que são necessariamente verdadeiros. Eu tenho um critério de decisão para a lógica e matemática, que são as provas. E na metafísica eu não tenho isso. Então tem esse problema adicional com a metafísica. E que também é o problema da ética. A ética que também está no mesmo tempo. Tem que mostrar que o enunciado da ética é verdadeiro, nem tem como mostrar que ele é falso. Mesma coisa com a estética. Não tem como mostrar se um objeto é bonito, feio, esteticamente aprazível ou horroroso. Então são problemas adicionais aqui. Eu não tenho critério de decisão. Então, eles não fazem sentido. Nas ciências naturais, não. Nas ciências naturais, eu posso mostrar. Os enunciados das ciências naturais são verdadeiros ou são falsos. Não são necessariamente verdadeiros, necessariamente falsos. Mas eu tenho um critério de decisão. Eu posso mostrar
indutivamente que eles são verdadeiros ou são falsos, de uma probabilidade mas adotar esse critério geral. Popper adota um critério diferente. Diz, eu não tenho, como eu não posso agora mostrar que os enunciados das ciências, as teorias científicas são verdadeiras, porque a única maneira de fazer isso seria por meio da indução. Eu não tenho como fazer isso. Por que eu não tenho que fazer isso? Porque se eu, por mais que eu confirme aqui uma teoria, supostamente estou confirmando a teoria, faço uma deriva de uma teoria, uma predição, a predição se realizou trocentas vezes. Isso não aumenta a probabilidade da teoria ser verdadeira, segundo Popper. Porque eu posso confirmar uma teoria milhões de vezes e a teoria ser falsa. Então, a probabilidade da teoria ser verdadeira sempre foi zero. Sabe por quê? Porque a teoria é falsa. E eu fiquei me iludindo, a gente ficou se iludindo, né? Porque nós somos esses seres patéticos aí, que vivem na ignorância. A gente ficou se iludindo aqui, a gente foi ficando, cara, como é mais verdadeira, cada vez mais verdadeira. Não é que nem física newtoniana, sabe? Física newtoniana, o Newton, a teoria do Newton, as previsões, o pessoal dizia no século XIX, as previsões da física de Newton são tão certeiras que ele está, na verdade, o que o Newton escreveu ali é o que Deus pensou a respeito do mundo. Deus teve aqueles pensamentos e criou na hora de criar o mundo, Deus pensou que nem o Newton. Newton seria lendo a mente de Deus. E agora a gente tem uma confirmação disso, só que a teoria newtoniana é falsa. Então, a confirmação, a realização de predições falsas, de predições verdadeiras, a verdade é uma predição derivada de uma teoria, não tem como confirmar uma teoria. Porque a gente não tem como saber baseado nisso daqui se a teoria ou a hipótese é verdadeira. Não existe confirmação de teorias falsas. Mas eu quero dizer assim para vocês, eu tenho a hipótese que o Papai Noel existe. Então agora eu tenho indícios disso. Tenho indício, o presente na noite de Natal, acordei, eu disse um presente para mim. Isso confirma que o Papai Noel existe? É claro que não, porque a gente sabe que é falsa. A hipótese que o Papai Noel existe é falsa, nesse sentido literal, né? Claro, no sentido imaginário, talvez assim, simbólico seja verdadeiro. Agora, no sentido literal, é falsa. Então não tem como confirmar essa hipótese. Tá? Então esse é o argumento do Popper. Então eu não posso caracterizar uma hipótese científica em termos da sua verdade, ou da sua mesmo, eu não tenho sequer como caracterizar em termos da sua provável verdade, em termos probabilísticos, porque isso não muda nada. Eu dizer que uma hipótese é 90%, provavelmente, tem 90% de chance de ser verdadeira, dá no mesmo do ponto de vista lógico, porque se ela for 91% ou 89% verdadeira, provavelmente verdadeira, então ela é falsa. Aquela anterior que eu dizia que era 90% é falsa. Se eu digo assim, existe 90% de chance que amanhã vai chover. Só que, na verdade, não era 90%, era 89% de chance. Então, a minha hipótese é falsa. E eu não tenho como saber isso baseado nos indícios apenas, vocês entendem? Introduzir a noção de probabilidade não muda nada. Porque eu não tenho como conhecer a probabilidade. Os instrumentos que a gente tem para conhecer a verdade de uma previsão probabilística são os mesmos que a gente tem para conhecer a verdade de uma predição não probabilística. Na verdade, a única coisa que a gente tem como saber, segundo Popper, a única coisa que nós podemos conhecer é a falsidade de uma hipótese. Nós só conhecemos falsidades científicas. Certo? Então, isso agora é completamente contraintuitivo, certo? Ninguém pergunta aí para um cientista se ele pensa que o avanço da ciência se dá pelo conhecimento de falsidades. Nenhum cientista pensa assim. O que é estranho, porque o Popper é provavelmente o filósofo da ciência mais lido e citado por cientistas. Né? Não é estranho isso? Os cientistas, poucos deles leem esses outros que a gente está vendo aqui, Hempel, Carnap, Thomas Kuhn, eles não leem muito isso. Mas o Popper eles leem. Por que leem Popper? Porque o Popper tem uma concepção idealizada do trabalho científico, que é inspiradora para o cientista. O que o Popper diz?
O Popper diz assim, o Popper retrata, ele tem uma imagem do cientista, que é inspiradora. É uma imagem heróica e poética, ultra racional. Então, eu como gostaria, o cientista gostaria de ser, certo? Ela é uma imagem heróica, poética e heróica, porque para Popper, esse trabalho aqui de formulação de hipóteses para Popper, a partir de relatos, observações, esse trabalho aqui para Popper não está regido por nenhuma regra indutiva. Ele é um trabalho de liberdade criativa. O bom cientista é o sujeito que é capaz de usar sua imaginação, sua criatividade. Então, nesse sentido, ele é como um artista. Um bom cientista é como um artista que cria coisas novas, coisas que nunca foram observadas. E, ao mesmo tempo, o bom cientista é como um herói que tem que se sacrificar pela sua hipótese. Então, depois de formular aquela ideia fantástica, ele vai agora trabalhar para mostrar que ela é falsa. Um sacrifício, ele é desapegado, ele é o herói. Porque não existe confirmação para Popper, só refutação. Então, o trabalho de teste, quando o cientista está testando uma teoria, o que ele está fazendo, na verdade, não é tentar confirmar, é tentar refutar. Então, tem liberdade criativa, artística, de um lado, e desapego, sacrifício heróico, de outro lado. Então, é maximamente criativo como um artista e ultra racional, desapegado, frio, do outro lado, como um crítico de arte, que quer destruir uma obra de arte. Então, e essa imagem que o Popper apresenta do trabalho científico é o que leva os cientistas a lerem Popper. Só que tem um preço. Um preço para essa imagem, esse conceito que ele criou tem um preço. O preço é o seguinte, ó, tem uma promissória aqui, tá? que não é nada inspiradora, que na verdade é completamente contraintuitivo, que é a ideia de que a gente nunca conhece, não tem como conhecer cientificamente a verdade de uma hipótese ou de uma teoria científica. A gente só pode conhecer falsidades. A gente tem como saber que uma teoria é falsa. A gente nunca tem como saber que uma teoria é verdadeira para Popper, certo? Isso é o falsacionismo. Então, o que é uma hipótese, uma teoria científica para Popper? Uma teoria científica é uma teoria que faz uma previsão, tem como ser falseada por observações possíveis. Pode, em princípio, ser falseada por uma observação possível. Uma teoria ou uma hipótese que é compatível com todas as observações possíveis não é uma teoria ou uma hipótese científica. Então, por exemplo, a hipótese de que Deus não existe, por exemplo, a hipótese de que Deus não existe, não é uma hipótese científica, porque ela é compatível com todas as observações possíveis. Da mesma maneira, a hipótese de que Deus existe, ela é compatível com todas as observações possíveis. Claro, depende do conceito usando o conceito de cristão de Deus, né? O Popper, mas é claro, eu mencionei isso já numa outra aula, o Popper tinha uma briga particular com os freudianos e os marxistas, né? Ele achava que a teoria psicanalítica de Freud é compatível com todas as observações possíveis e a teoria social, econômica de Marx também é compatível com todas as observações possíveis, porque quando os psicanalistas freudianos... Isso é contestável, tá? E tem uma discussão específica sobre isso em filosofia da psicanálise, em teoria marxista, então tem gente que acha que a leitura que o Popper fez foi pouco caridosa desses autores. Mas, enfim, o argumento do Popper foi que então, o Freud, por exemplo, tem certas hipóteses gerais que ele formulou. Uma delas é, por exemplo, que nós temos um complexo básico psicológico que guia os nossos comportamentos, nosso inconsciente, que é o complexo de Édipo. Esse é o complexo básico. Todos nós somos moldados, vivemos nesse complexo. Então, o complexo de Édipo, ele leva a criança, adolescente, para todos nós, né, vivemos isso ainda hoje, em certa medida, segundo Freud, leva a criança
a amar a sua própria mãe, ela tem um desejo reprimido, um amor reprimido pela própria mãe, e tem uma vontade, um desejo igualmente reprimido de matar o próprio pai. E o pai também tem inveja do filho, quer castrar o filho. Um desejo inconsciente do pai de querer castrar o filho. Então isso leva a um conflito. E é claro que isso aparece, às vezes, explicitamente em alguns relacionamentos familiares, a gente vê isso. Só que, às vezes, não aparece. Então, o Freud agora, ele cria certos mecanismos para explicar o que acontece com o complexo quando ele não aparece. Então, do ponto de vista da confirmação e desconfirmação, segundo Popper, não posso ter confirmação nem desconfirmação, quer dizer, confirmação, o teste da teoria, né? Eu nunca tenho como ter uma desconfirmação, porque as circunstâncias que poderiam desconfirmar a hipótese essa de que nós somos todos moldados pelo complexo de Édipo são compatíveis com a presença oculta do complexo na vida da gente. Então, a gente continua sob o impacto, só que ele agora não se manifesta, porque ele foi reprimido, porque tem outras coisas, ele se disfarça de outras maneiras, enfim. Então, a situação é que eu nunca tenho como refutar a teoria. Então, essa é a crítica que o Popper fez à teoria psicanalítica. Mas, claro, os psicanalistas argumentam que essa é uma leitura muito superficial da teoria freudiana, porque efetivamente a gente conseguiria, pela análise, trazer à luz aquilo que está ocultado. Às vezes o complexo não se manifesta de maneira explícita, mas um bom trabalho psicanalítico conseguiria revelar aquilo. Então o que o Popper estaria dizendo, a rigor, não seria literalmente verdadeiro, né? Que eu poderia, em princípio, revelar, enfim, investigar a verdade dessa hipótese freudiana através do trabalho de análise. Tá. Mesma coisa com relação à teoria marxista, né? Por exemplo, a teoria marxista fez previsões do tipo que fez algumas previsões bem explícitas, por exemplo, de que o desenvolvimento do capitalismo produziria uma classe de operários que, por sua vez, ia se organizar e ia levar a revoluções socialistas, e que essas revoluções socialistas aconteceriam justamente nos países mais industrializados, que foi exatamente o contrário que aconteceu. As revoluções socialistas aconteceram nos países mais pobres. E o desenvolvimento do capitalismo nos países mais ricos, quer dizer, aqueles países em que o capitalismo está mais desenvolvido, produziu, na verdade, sociedades mais estáveis, né? Cada vez mais estáveis, que é o contrário do que o marxismo predizia. O marxismo predizia que aquilo ia levar a ciclos e crises e tal, isso ia se acentuando até uma revolução. Isso também não aconteceu. Mas, enfim, aí tem marxistas e marxistas. Então, também, talvez, aí a leitura do Popper seja superficial demais. O que mais que se segue do que o Popper diz? Segue-se que, do falsacionismo, né? Duas coisas inicialmente. Uma é que eu já falei, tentar testar uma hipótese científica é tentar refutar ela. Testar uma hipótese científica não é tentar confirmar ela, não é mostrar que ela é verdade. Testar é tentar refutar. E teorias que não se arriscam, teorias que não são arriscadas, teorias que são compatíveis com todas as observações possíveis, como Popper achava que o marxismo e a psicanálise seriam. Teorias que não têm o potencial de ser falseadas, não são científicas. Tá? Então, essas são duas consequências do falsacionismo dele. Em segundo lugar, a gente tem uma concepção em Popper do desenvolvimento das teorias científicas. Vocês vão ver que, à medida que vocês forem avançando na leitura do Thomas Kuhn, que ele tem uma concepção geral. O Thomas Kuhn está centrado no desenvolvimento
cíclico, né, das teorias científicas. Ele tem uma concepção geral da mudança científica. Existem para Thomas Kuhn 2 tipos de mudança científica. Existem mudanças científicas que acontecem no período de ciência normal e existem as revoluções científicas. E o modo como as regras que guiam a racionalidade científica num caso e no outro são diferentes, né? Tem 2 tipos de racionalidade científica. Tem a racionalidade científica da ciência normal, que é dogmática, ou semi-dogmática, e tem a racionalidade que guia as revoluções científicas, que é mais valorativa, que é menos dogmática, não é nada, às vezes não é nada dogmática, tá? Mais filosófica. Então tem 2 tipos de... O Popper e os positivistas lógicos não pensam assim. Para eles não tem 2 tipos de racionalidade. Para eles a racionalidade é de um tipo só. E então o que o Popper em particular diz? A racionalidade é um tipo só. A ciência procede em 2 etapas: a formulação de hipóteses, ou como o Popper chama às vezes de conjecturas. Eu tenho conjecturas e aqui eu tenho, isso aqui não existe no Popper, porque confirmação não existe, eu tenho refutações. Conjecturas e refutações. Então, desenvolvendo a ciência é um ciclo de conjecturas e refutações. Formulo uma conjectura e eu tento depois refutar. E às vezes a gente não consegue. Às vezes é difícil refutar uma conjectura. Então tu continua com aquela conjectura durante o tempo. Enquanto tu não consegue refutar uma conjectura, tu não pode dizer nada a respeito dela. Uma conjectura que não foi refutada, o que a gente pode dizer a respeito de uma conjectura que não foi refutada? A gente pode dizer que talvez ela seja verdadeira, talvez ela seja falsa. A teoria geral da relatividade de Einstein talvez seja verdadeira, talvez seja falsa. Nós não sabemos. Isso que a gente pode dizer da teoria da relatividade. Diferente da teoria de Newton, a teoria da gravitação de Newton é sabidamente falsa. Então nós sabemos mais sobre a teoria de Newton do que sobre a de Einstein, nesse aspecto. Então, a teoria de Einstein é uma teoria apenas que não foi refutada. Depois o Popper introduziu um conceito aqui, que é o conceito de corroboração, para falar o que acontece quando uma teoria é testada e ela passa um teste. Ela passa um teste. Não é confirmação. Então ele inventou uma nova palavra para falar disso, que é o caso de corroboração. Mas eu vou deixar para falar isso na quarta-feira, que tem umas tecnicalidades aí nisso. O ponto mais importante é o seguinte, aqui que eu queria só chamar a atenção. Algumas dessas conjecturas científicas são conjecturas ad hoc. O Popper salienta muito isso. E algumas dessas conjecturas são conjecturas corajosas, são conjecturas arriscadas. Conjecturas arriscadas são conjecturas que são feitas e que predizem coisas que nunca foram observadas. São conjecturas que são compatíveis com todas as observações passadas, porque se não fossem compatíveis com as observações passadas, a gente pode descartá-las de antemão. Mas elas predizem coisas novas. Então a gente realmente, elas são arriscadas nesse sentido. Então as grandes contribuições científicas, como por exemplo a contribuição de Darwin, a contribuição de Einstein, mesmo de Newton, de Maxwell, elas foram no seu tempo muito arriscadas. Elas predisseram coisas que nunca haviam sido observadas antes. Então havia uma probabilidade muito grande delas darem erradas. E no entanto, elas foram super bem sucedidas, né? E durante um bom tempo, para todas elas, as tentativas de refutação fracassaram. Por outro lado, existem conjecturas que são ad hoc, que são as conjecturas que são formuladas apenas para preservar uma teoria, uma concepção geral da refutação. Por exemplo, aquela conjectura que eu falei para vocês de Plutão, do planeta Vulcão, do éter, né, que haviam observações que contradiziam as teorias, aí se criaram novas hipóteses para salvar aquelas teorias. Essas são hipóteses, são conjecturas fracas, são conjecturas pouco arriscadas, são conjecturas conservadoras,
que para Popper não estão à altura, né, do ideal de ciência, mas fazem parte do jogo da ciência, né? Porque nem sempre, quando tu encontra, então tu deriva de uma conjectura para uma predição, essa predição é falsa, e tu adiciona uma hipótese auxiliar à tua conjectura para não acontecer essa refutação. Por que isso? Porque nem sempre tu tem uma conjectura alternativa que seja igualmente boa. Então, esses movimentos conservadores para o Popper são justificáveis porque às vezes são raros os episódios assim, da história da ciência em que tu tem situações como daqueles experimentos cruciais que o Hempel descreveu no livro dele. Tu tem hipóteses globais alternativas para o mesmo tipo de fenômeno. Às vezes só tem uma conjectura. E aí o que tu vai fazer? Tu não vai jogar aquela e ficar sem nada. Quando tu só abandona uma conjectura, às vezes tem uma conjectura que é sabidamente, tu tem muitos indícios de que a conjectura é falsa, né? E aí tu vai acrescentando hipóteses ad hoc ali. Por quê? Porque tu não tem uma outra conjectura global que evite aquelas hipóteses ad hoc. Então tu tem que ficar com aquela ali, mesmo que seja ad hoc. Então tem uma dinâmica aqui, né, que o Popper reconhece, que leva então os cientistas às vezes a adotarem hipóteses ad hoc, mesmo que individualmente elas não sejam o ideal. Em segundo lugar, existe terceiro lugar agora, com relação a conjecturas e refutações, existem aspectos diferentes aqui nesse trabalho que nem sempre são muito compatíveis. O trabalho de formação de conjecturas, como eu falei, é um trabalho criativo, um trabalho arriscado. O trabalho de refutação não, é um trabalho destrutivo, não criativo, um trabalho crítico. E então a execução dessas duas funções nem sempre são fáceis de conciliar, né? Muitas vezes e são especialmente difíceis de conciliar num indivíduo particular, porque o sujeito, digamos assim, gastou a vida inteira dele, colocou muito esforço na criação de uma nova conjectura e não vai querer agora abandonar isso, porque a tendência psicológica desse indivíduo será de encher isso aqui de hipótese ad hoc para não refutar aquele bebezinho brilhante lá que ele criou. Então, o Popper diz, de fato, nem sempre esses dois ideais conseguem ser conciliados num indivíduo só, e por isso a importância da comunidade científica, porque aí tu tem uma divisão do trabalho científico. E tem um trabalho criativo desempenhado por um e destrutivo por outros. Ele pode trocar, eu tento destruir o teu, tu tenta destruir o meu, eu crio coisas, tu tenta destruir, tu cria coisas, eu tento destruir o teu. Mas globalmente o que a gente tem é o desempenho dessas duas funções na comunidade, né? Então, nem sempre o ideal científico pode ser realizado por um indivíduo, mas talvez ele possa ser por um grupo de indivíduos. E psicologicamente isso faz sentido, né? Psicologicamente a gente tende a não querer abrir mão, a gente tende a não ser crítico com relação às nossas próprias ideias. A gente tende a ter aquele viés confirmacional, né? A gente tende a achar que está certo sempre. Quando alguém nos critica, nossa reação primeira não é parar para ouvir o que a pessoa está dizendo, mas defender o que a gente está dizendo das críticas que estão sendo endereçadas ao que a gente pensa. Então, psicologicamente é assim que a gente tende a funcionar. Então, talvez em termos globais a gente possa ter uma comunidade organizada em que essas duas funções sejam bem executadas. Mas é claro que mesmo no nível global comunitário isso pode também não funcionar, porque tu pode ter episódios em que uma comunidade inteira de cientistas não está à altura desse ideal de criação e refutação, com a criação de não regrada, de conjecturas novas e arriscadas e pensamento crítico tentando refutar aquelas conjecturas. Às vezes tu pode ter períodos grandes na história da ciência em que a comunidade inteira não está à altura disso. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um ideal de ciência, tá? A gente tem um conceito normativo de ciência que é usado
para julgar episódios particulares. Esse cara aqui está sendo científico, esse aqui não está, e assim por diante. A gente tem a história que é o contrário, depois que a gente vê no Thomas Kuhn. Thomas Kuhn começa com a prática científica e deriva daí conceitos, vai dar uma pluralidade de práticas científicas. Então, não começa com um conceito e depois usa aquele conceito para julgar a história da ciência. Que é o que o Popper está fazendo aqui. Tem um conceito único, e a gente tem um critério de demarcação, único também. O critério de demarcação é um só. Não tem vários tipos de hipóteses científicas, vários critérios. Não tem assim, ciência, na biologia é um critério na física é outro. Ou no século XIX era no século XX é outro. Ou tem a ver com isso daqui, ou não é ciência aqui em lugar nenhum outro lugar. Então, é um critério único de demarcação, tá? Então, isso também, com o passar do tempo, a gente vai ver, isso aqui foi se tornando difícil para Popper e para os popperianos sustentarem. Tá. Nós vamos parar por aqui, eu vou falar sobre o conceito de corroboração na quarta.